Próxima palestra do evento com o tema Gestão de Território para o Agronegócio. Convido aqui à frente o palestrante Léo Rocha, gerente de desenvolvimento de negócios. Gerente de desenvolvimento de negócios na ViaSoft Softwares Empresariais. Instrutor de aprendizagem formado pela JCI University desde 1997. Consultor e mentor de negócios focando em agronegócios com mais de 20 anos de experiência. Palestrante e convidado para todas as edições da ViaSoft Connect, maior evento de inovação em gestão empresarial do Brasil, desde o ano de 2019, com temas abrangendo gestão comercial e estratégica, especialista em soluções para gestão empresarial para empresas de insumos agrícolas, cereais, agroindústrias de fertilizantes, rações, sementes e cooperativas agrícolas. Com vocês, Léo Rocha. Opa, boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu já fico tranquilo que eu achei umas caras conhecidas aqui, uns colegas de trabalho já, então tá mais tranquilo, né? Não precisa ficar enfeitando tanto, porque o negócio é simples mesmo, é do agro e a gente faz a coisa acontecer no dia a dia. Então, muito prazer, que bom que vocês tiveram um tempinho para estar aqui hoje à tarde. A gente foi convidado para participar do evento e eu vim trazer um pouco do conteúdo de uma visão do que é a gestão de território para o agronegócio. A gente fala de gestão de território, tem vários fatores que influenciam gestão de território, né? No dia a dia, na prática do campo, com a equipe de campo, a equipe de vendas, internamente nas empresas, a gente vivencia muito isso. Meu nome é Léo Rocha, estou atuando como gerente de desenvolvimento de negócios na ViaSoft, softwares empresariais aqui de Pato Branco. Tem alguém de fora de Pato Branco aqui? Não? Tem? Duas pessoas? 3, 4. A ViaSoft ela é uma empresa que ela tem a sede administrativa aqui em Pato Branco. É uma empresa de software de gestão empresarial que atua em vários segmentos, mas o ponto forte da ViaSoft é o agronegócio. Ela está há mais de 32 anos no mercado, desenvolvendo soluções para empresas do agronegócio. Mais ou menos naqueles setores que eu falei ali que sou especialista em trabalho com gestão empresarial disso, porque a minha trajetória dentro da ViaSoft começa lá em 2002, quando eu entrei como atendente de suporte da empresa, uma empresa de tecnologia, e aí fui trabalhando e por um tempo fui franqueado da ViaSoft e saí da ViaSoft. Saí dessa empresa e fui cliente da ViaSoft. Inclusive, trabalhei junto com o Sandro, que está aqui por alguns anos, né? Fui analista de negócios e gerente da equipe de campo do Grupo Turim. Fiquei quase 11 anos dentro do Grupo Turim, Grupo Lavoura, depois veio a Patoagro, né? E a gente fez um trabalho de campo também com uma equipe enorme, assim, quando fundiu a empresa. E eu tive a oportunidade de aprender muito com esse pessoal, porque a minha formação não é engenharia agronômica, mas como você está do lado do engenheiro agrônomo, do técnico, vivencia isso todo dia, então é uma aula você estar todo dia campo atendendo o cliente, vivenciando isso no dia a dia. Além disso, eu dou consultoria e mentoria para empresas do agro também há um certo tempo e voltei para a ViaSoft por conta dessa especialidade do agronegócio. E nessa volta, lá por 2019, de lá até agora, dentro do comercial da empresa, eu tive a oportunidade de fazer demonstração de softwares, conversar com mais de 400 empresas do agro do Brasil inteiro. Essas que eu contei, né? Fora as outras que a gente tem contato e viaja por aí. Então, cada passo a gente está indo, visita empresa lá do Nordeste, do Sul do Brasil, a ViaSoft atende todo o território nacional, e é importante porque a gente vai pegando insights e operações que acontecem no dia a dia de diversos cenários diferentes dentro do agro. E aí, quando você vê, é a mesma coisa em todo lugar, né? A gente conversa com a equipe de campo daqui e lá de Rondônia, é igualzinho. Você conversa com o pessoal do Rio Grande do Sul, a mesma coisa. Com o mineiro, ele é um pouquinho mais desconfiado, mas também é do mesmo jeito. Então, essa experiência aí me trouxe a oportunidade de
construir um pouco melhor o conhecimento que eu já vinha trazendo ao longo dos anos para poder conversar com vocês aqui. Mas o que é a gestão de território, né? A gente vai falar um pouco sobre esses temas aqui. O que é a gestão de território? Quando a gente aplica esse conceito, como é a aplicação ideal desse conceito para empresas, né? As visões diferentes que nós temos. Que ferramentas a gente deve utilizar para ter uma gestão de território interessante, né? Dentro do agronegócio. E quais são os resultados disso? Então, o que isso reverte para quem utiliza desse conceito nas empresas, utiliza as ferramentas, aplica, né, e obtém esses resultados. Uma coisa interessante que é assim, ó, gestão de território, quando a gente fala de gestão de território, a gente está falando de uma modulação de vendas, na verdade, que é o quê? Estruturação de vendas por produto, por cliente, por funções de vendas e pelo território em si, né? Isso daí serve para qualquer tipo de negócio, quando eu vou falar de gestão de território. Mas e aí quando eu vou para o agronegócio, né? Como que funciona isso dentro do agronegócio? Dentro do agronegócio, a gestão de território ela tem vários fatores. E alguns desses que eu pude angariar e aprimorar, né, com as empresas que eu tive a oportunidade de trabalhar, aprender com muita gente de campo. O que é isso? Mapeamento de campo, atendimento a campo, um mapeamento de campo mesmo, de área de campo, ir lá mapear o campo para entender quais são os talhões daquelas fazendas, fazer aquele trabalho de visão a campo. O atendimento a campo, o que o técnico faz a campo? Como é que é a geração de demanda? As multinacionais têm muita meta de geração de demanda para os universitários que estão saindo aí, querendo entrar numa multinacional para trabalhar, de repente entra como um AT, aí passa para ser um RTV, um RT e vai trabalhar e subindo carreira, galgando carreira dentro de empresas multinacionais. Como que é esse trabalho? Geração de demanda, atendimento a campo, vou fazer uma regulagem de plantadeira, vou fazer um acompanhamento de plantio, de colheita, vou fazer um lado a lado, né? Um experimento. Então, a gente tem vários campos experimentais aqui em Pato Branco, e Pato Branco a gente sabe que a nossa região sudoeste, grande oeste catarinense, é um celeiro de experimentos, então a gente tem muita coisa boa acontecendo aqui na nossa região, inclusive partindo das multinacionais que entendem que a altitude, clima é favorável para determinados plantios e culturas, né? As ações de marketing. Então, como eu falei, dia de campo, tour de colheita, lado a lado, isso tudo a gente vai fazer dentro da aplicação de uma gestão de território, porque daí a gente vai conseguir obter resultados disso de clientes e pessoas que estão lá. As ações de marketing, né, que eu acabei de falar, e aí a gente tem o market share e o customer share. Então, quando eu falo de gestão de território, eu vou falar de market share. Qual que é o potencial de mercado do soja? Vamos falar de Pato Branco. A maioria é de Pato Branco, então eu vou puxar a brasa para o nosso assado aqui. Qual que é o potencial de mercado de plantio de soja em Pato Branco? É tantos 1.000 hectares. Quantos por cento desse potencial, se eu for uma empresa de insumos, eu atinjo comercializando meus produtos com as áreas dos meus clientes? Aí eu enxergo o percentual de mercado que eu estou atingindo dessa produção de soja. E o customer share é quantos por cento dentro do meu cliente eu atingo de produção. Ah, eu vendo 100% lá para o Sandro. Espera aí, o Sandro, na Altamira Insumos, ele compra 100%, será? Ou ele comprou 1 litro de algum produto em outra empresa? Se ele comprou 1 litro, não é 100%, é 99, alguma coisa. Então, quando eu consigo chegar numa visão de mercado, de potencial, de share, que eu atinjo dentro de uma propriedade rural, aí sim eu sei o meu customer share. E isso tudo vai me dar subsídios para mim montar o meu plano de metas para outro ano, coordenar minha estruturação de produtos, né? Me ajuda na aquisição, manutenção e retenção dos meus clientes. Então, muitas coisas que cobram das empresas hoje em dia, as multinacionais, elas fazem uma parceria, mas elas vêm em contrapartida, te oferecem lá um programa de pontos, um rebate que você pode receber, mas você tem que cumprir determinadas regras. A gestão de território para o agronegócio ajuda muito nesse processo. Por quê? Porque
eu vou buscar novos clientes, eu vou manter os clientes que eu tenho e eu vou trabalhar com ele para as próximas safras, né? Eu tive uma boa experiência trabalhando junto com a Bayer, pois o Grupo Turim é distribuição e redistribuição Bayer, né? E eu lembro que quando eu entrei no grupo, a empresa tinha 3 filiais. Hoje são mais de 14 filiais do Grupo Turim, espalhados aí pelo Sudoeste e o Grande Oeste catarinense, fora a redistribuição de insumos, que é Bayer também, né? E o interessante disso é que todos os anos que eu tive lá dentro, eu participei das auditorias da Bayer. E depois eu fui para uma empresa, eu tive a oportunidade de conhecer o formato de uma empresa que era a Syngenta, né, Sandro? Fiz treinamento e a Syngenta tem uma outra metodologia para cuidar dos clientes, que envolve a classificação dos clientes aqui. Eu vou pular o nível tecnológico, eu já entro lá. E aí eu classifico a minha carteira de clientes. Para eu poder classificar a minha carteira de clientes, eu preciso fazer uma gestão de território efetiva. Trabalhar muito bem os números, o que eu preciso de atingimento de metas, se eu vou comprar produto, para mim não ficar com o produto em estoque, depois ter que desovar isso a um preço de custo que não é nada rentável para as empresas, né? Então, sabendo disso, agregando todas essas coisas, é o que a gente tem no dia a dia aí dos negócios. E aí eu vou para os níveis tecnológicos, que eu tenho o nível tecnológico de um determinado cliente que eu atendo, e isso é muito latente na gestão de território, que é o quê? Um nível alto, um nível médio, um nível baixo, posso classificar em 3 itens, e eu tenho o índice tecnológico por cultura que eu vou utilizar no meu trabalho do dia a dia, que também é um grande fator dentro da gestão de território. O nível tecnológico depende da pessoa, né? Ele é visionário, ele investe, ele tem potencial, tem dinheiro para isso, tem budget, né? Tem muitas siglas agora no mercado que a gente tem que aprender aí, internacionais, né? Mas ele tem dinheiro para investir, ele fica ligado no clima, ó. Agora deu uma pancada de chuva danada que eu tive que esconder o carro ali debaixo da entrada aqui da pista de remate, que estava chovendo pedra. Mas não se preocupem, a chuva foi pouquinho, vocês que estavam aqui dentro e não viram, tá? E aí, a gente vai entendendo isso pela pessoa, é onde eu meço o nível tecnológico. E o índice tecnológico por cultura, que também é fator decisivo para que eu possa ter uma compra boa de produtos e escoar esse produto de uma maneira saudável para a empresa, é assim, ó, eu tenho a soja. Qual que é o potencial, o maior potencial produtivo da soja que está escrito lá nos livros que professores, alunos estudaram isso daí na agronomia? Ah, ela produz X sacas por hectare. Então, quais produtos de nível A, de linha A, eu preciso colocar em X aplicações dentro do ciclo agrícola para que eu possa ter o maior potencial produtivo do soja na minha empresa com os produtos que eu represento? Isso daí também é um fator bem importante dentro da gestão de território, porque eu defino os meus produtos de classe A, classe B e classe C. E o nível tecnológico A, nem sempre um cliente, ou melhor, um índice tecnológico A, nem sempre um cliente de nível tecnológico B vai conseguir adquirir esses produtos. Por quê? São produtos de tecnologia do agro, são produtos que dão uma melhor performance, que vão te dar mais X sacos por hectare lá no final desse processo todo. Então, a gente tem um recheio aqui de coisas que vão ser fatores determinantes para a gente trabalhar com a gestão de território para o agronegócio. Beleza, mas quem que precisa fazer esse trabalho no dia a dia? Quando eu falo de gestão de território, isso também vai para o pessoal que está assistindo a gente pela internet, né? Pelo link lá do Agroinformativo. Quem que precisa fazer esse trabalho no dia a dia? A gente mudou muito o perfil, por quê? Hoje é o novo super profissional do campo. Esse profissional do campo, esse super profissional do campo, ele não é mais um vendedor comum. Ele não é nem aquele consultor de vendas que eu ouvia falar há 10 anos atrás. Não, nós temos que ser consultores de vendas, porque o consultor é diferente do vendedor, né? O vendedor, ele vai lá e vende e tira pedido, tirador de pedido. O consultor não, ele faz um trabalho diferenciado, ele conhece o cliente, ele explora as atividades do cliente. Só que o super profissional de campo, que pode ser você,
você proprietário de uma revenda, você professor, você docente, né? Você aluno, você colaborador de uma empresa do agro, você de todos os setores que estão ligados ao agronegócio, ele tem que ter muito mais coisa do que simplesmente ser, olha só, simplesmente ser um consultor de vendas. Porque isso daí a gente já está notando que é passado, né? Por quê? Quando a gente fala de campo, nós devemos entender toda a cadeia produtiva do agronegócio. Hoje, o produtor rural, ele sabe tudo sobre muita coisa, porque na palma da mão dele está um celular com uma ferramenta de busca que ele escreve ou fala qualquer coisa ali e ele te dá uma resposta. Então, em cima disso, eu tenho que estar muito bem preparado para chegar lá na frente desse produtor e falar sobre o meu produto, falar sobre o meu negócio, né? Falar sobre a minha empresa, conseguir entregar o que ele realmente espera de resultado para a propriedade dele, que é a vida dele. Que muitas vezes está acontecendo pelo Brasil afora, né? A gente vinha numa pegada de sucessão familiar bem interessante, que era pai para filho, né? Eu tenho a minha propriedade rural, meu filho nasceu aqui e ele vai assumir os meus negócios agora. Vai estudar agronomia, viveu no campo, está trepado num trator desde pequeno e ele vai assumir os meus negócios. Está acontecendo muito diferente. Por quê? Hoje, quem está assumindo novos negócios das empresas rurais, e eu falo empresas rurais porque no Paraná a gente ainda trata CPF, né? São Paulo para cima, hoje para você ter uma fazenda, poder comercializar é CNPJ. Então, esse profissional que está vindo assumir uma propriedade com sucessão familiar é um advogado, é um médico, é um engenheiro, não agrônomo, né? Por quê? Porque ele saiu para estudar, o pai dele dava conta do negócio, e agora o pai dele está ficando velho, a família está ficando de idade, o pai dele não está dando mais conta do recado, e eles não querem entregar um patrimônio que é o agro na mão de qualquer um para cuidar, volta para a propriedade, abandona a carreira dele que ele construiu, que é muito válida, né? De repente a administração, fez alguns outros negócios, tem uma visão diferenciada, e vem para o agro trabalhar como uma empresa de verdade. Muito por aquela propaganda da Globo lá que agro é top, agro é isso, agro é tudo. E eu vivia brincando lá na ViaSoft, que eu subia um andar lá quando via uma propaganda, limão é agro, não sei o quê. Aí eu subia falando, ei, desenvolveram já o sistema para limão? Que limão é agro, se vire. Né? Limão é não sei quem. A Marcela não sei das quantas é agro. Já tem um software para Marcela? Então, assim, a tecnologia, ela vem para entregar facilidade para o empresário rural, para que ele possa ter essa sucessão familiar que está acontecendo, é realidade. A gente tem contato com inúmeras empresas por semana de todos os lugares do Brasil. E muita gente que entra pelo site da nossa empresa buscando soluções para o agronegócio são pessoas que não têm o mínimo contato com o agronegócio. Que elas têm o quê? Elas têm a família que precisa de um apoio naquele momento. Né? Eu quis trazer isso porque é um ponto bem importante. E aí, esse cara que está no campo tem que entender de toda a cadeia produtiva. Por quê? Eu falo da indústria de químicos, insumos, implementos, inclusive, né? Isso daqui joga lá para os canais de vendas, que podem ser canais de vendas de profissionais que não sejam cooperativas e também para cooperativas. Isso daqui vai lá para os grupos agropecuários. Pode ser um grupo familiar, pode ser uma família comprando, pode ser só um empresário agrícola, pode ser um pool de compras, que a gente tem muito para o cerrado para cima, né? As empresas se unem para fazer a compra, então o volume é muito maior. E a trading que faz todo esse intercâmbio aí entre comprar o produto de uma empresa ou direto do produtor. Eu até estava conversando com o pessoal aqui que eu fui para Londrina faz mais ou menos um mês. Nós fomos apresentar uma das nossas soluções para uma empresa de lá. O que eles fazem? Eles intermediam a compra do produtor com a trade. Então, do produtor com a Dreyfus, do produtor com a Bunge, do produtor com outra empresa chinesa lá, direto da China que tem um comprador no Brasil. Hoje,
A pessoa do agro, ele não pode mais perder oportunidade. Por quê? As oportunidades vêm para ele, ele precisa dominar, além de tecnologia de produção, outros N fatores. Ele tem que conhecer do mercado, conhecer de negócios muito bem, porque aquele organograma, aquela coisa bonitinha lá, é o nosso mercado, e ele vai e volta, né? Eu faço barter, eu vendo produto, eu compro, eu produzo, eu fabrico produtos. Ele tem que ser capaz de realizar análise de risco financeira. E essas análises de risco têm que ser muito reais, porque você está mexendo com o dinheiro do teu cliente. Ele, além disso, ele tem que ter conhecimento de recursos humanos, porque ele está dentro de uma empresa, muitas vezes é uma empresa muito grande, que você nem conhece todas as pessoas da empresa, mas você vai participar de um grupo empresarial e você tem que saber lidar com pessoas. Podem surgir oportunidades dentro dessas empresas que você pode assumir. Ele tem que saber lidar muito bem com o meio ambiente, porque a gente sabe o quanto o agro é massacrado injustamente por conta do meio ambiente, né? Quem é do meio do agronegócio, e eu costumo dizer que o agro era uma bolha bem grande, que a gente não vazava informação para lugar nenhum, só quem está dentro do agronegócio sabia o que acontecia aqui, o pessoal de fora achava que acontecia determinada coisa. Então, agora com a mídia, com a publicidade, até mesmo com a política, muita gente conheceu realmente o que é o agro e qual que é o impulso do agro dentro da nossa nação, do Brasil, enfim. Ele tem que saber de comercialização interna, externa e logística, porque em algum momento eu vou estar lidando com uma empresa multinacional, uma empresa de fora, eu tenho que saber como funciona isso. E olha só, dominar um segundo idioma até um terceiro idioma como o inglês ou o espanhol. Hoje, muitas negociações de empresas do Brasil são feitas na América Latina, Paraguai, Argentina, Chile, Uruguai, né? As empresas estão expandindo muito rápido para a América Latina e até um ponto de interrogação, assim, um ponto de atenção para a nossa empresa, para a ViaSoft, moldar o nosso software para atender em outros idiomas e principalmente na América Latina. Isso está no nosso planejamento estratégico. E interessante, por quê? As oportunidades que podem surgir, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o Luciano, que ele era o gerente sul da Decalb no Brasil, e ele veio visitar a Turim, quando eu trabalhava lá, fazendo um trabalho para ir mostrar um software que a Monsanto ia desenvolver na época. Esse cara recebeu uma oportunidade para ir trabalhar nos Estados Unidos, ele sabia outro idioma, conhecia todo o mercado, foi. E hoje, o estudante que está aqui, ele está sendo assediado lá no LinkedIn, nas redes sociais, por empresas de outro país. Se ele não souber, ou melhor, se ele não estiver preparado para isso, ele não vai assumir um cargo, não vai mudar a vida dele, não vai, de repente, dar uma condição melhor para a família, para a cidade que ele está, trazer outras informações e evoluir com o agronegócio. Por quê? Produção, tem vaga. Para administração de empresas do agronegócio, tem vaga. Para vendas, vixe Maria, esse tem bastante vaga. Para especialidade técnica, também tem vaga, né? Os especialistas que se formam em um determinado ramo de atividade dentro do agro tem muita vaga. Para docência, também tem vaga, né? Para novos negócios, isso aqui é uma grande deficiência no mercado hoje. Pessoas que queiram enfrentar novos negócios no agro, tem vaga. Para exportação, as habilidades de linguística e de negócios e de logística que eu preciso ter, também tem vaga. Para empresas de soluções para gestão empresarial, também tem vaga. E olha só, isso aqui é a equipe da ViaSoft, da solução AgroTitan, que é feita pela ViaSoft. Eu estou aqui no cantinho, ainda careca. Isso aqui é a nossa equipe comercial. A ViaSoft abriu em 2022 22 vagas para executivo de negócio. Contratamos todos. Para 2023, nós temos 11 franquias sendo criadas para atuar no Brasil inteiro. E ainda vai abrir agora, final de ano. Isso daqui é uma mensagem que
eu vou falar, estou até antecipando, mais 11 vagas para executivo de vendas dentro da ViaSoft. Só para o Agro Titã. Só para o agro. Só para conhecer agro. Para falar de agronegócio. Para saber como que funciona a solução de gestão empresarial do agro. Então tem muita vaga no mercado. E como já dizia um amigo meu gaúcho, né? Cavalo encilhado só passa uma vez. Se a gente perdeu, meu amigo, vocês sabem muito bem, eu vejo que tem muita gente com bastante experiência aqui na sala, né? Até pela pouca idade, mas eu também sei que tem bastante experiência, que são conhecidos meus. A gente sabe que a oportunidade só vai passar uma vez. E assim, ó, muito mais do que gostar do campo, usar uma camisa xadrez, uma botina, um boné da marca, quando eu saio da universidade, eu tenho que estar preparado para curtir essa onda do agro aí, essa agro-onda favorável. Eu tenho certeza que os professores passam isso para os alunos, mas a gente tem que fortalecer isso na cabeça deles, porque as oportunidades estão aí, né? Vai assumir a oportunidade, vai pegar ela e vai montar nesse cavalo aqui, quem tiver preparado. Quem não tiver vai perder a vez e pode ser que esse cavalo não passe mais. Beleza. E quando que nós devemos aplicar o conceito de gestão de território, que envolve tudo isso que a gente estava falando até agora, né? Quando que a gente deve aplicar esse conceito? No agronegócio, sempre. Por quê? As empresas dependem disso. As empresas dependem de organização. Depende de uma solução sistematizada para que você tenha controle na mão, né? Para que você tenha e consiga obter os resultados que você espera. E como que é a aplicação ideal disso? Porque hoje, se a gente falar dentro das empresas, se eu pegar qualquer empresa do agronegócio, o conhecimento técnico para aplicar a gente já tem lá. Os profissionais estão lá. Eu tenho administração, tenho engenheiro agrônomo, tenho pessoal do RH, tenho financeiro, tenho departamento comercial fazendo um trabalho bacana, né? Os profissionais a gente já tem. Só que eu preciso aplicar diretrizes específicas para ter um controle de gestão de território muito bem elaborado, né? Eu preciso ter um plano de ação sendo fabricado em cima do que eu vou fazer com a gestão de território. Eu preciso ter um alinhamento de objetivos internos e alguém para conduzir isso dentro das empresas. Eu preciso montar a estratégia de negócio para que eu não faça um trabalho em vão, né? Eu desprender muito tempo sem estratégia, sem saber onde que eu quero chegar, também não adianta. Eu preciso liderar esse pessoal aqui e eu preciso da pessoa certa no lugar certo para que isso aconteça. Muitas vezes nós vamos visitar empresas para consultoria, ou acompanhando gestores, né, em mentoria, e a gente tem a pessoa certa no lugar errado. Então, de repente, aquela pessoa criativa está fazendo um trabalho extremamente burocrático e não consegue sair daquilo, fica engessada no que ela faz no dia a dia e ela não produz tanto quanto deveria para a empresa, né? Ou para as empresas, ou para uma cooperativa. A gente chega em cooperativas, eu tive a oportunidade de dar uma palestra para a Kaminski na convenção anual deles. E foi muito legal mesmo. Porque assim, o cooperativismo, né, como vocês conhecem, ele tem os 7 princípios do cooperativismo. Muitas vezes uma pessoa vai trabalhar numa cooperativa e não sabe o que significa isso. Não faz nem ideia. Ela acha que ela está trabalhando ali simplesmente para ganhar o salário e beleza. Só que quem trabalha dentro de uma estrutura de cooperativa, ela tem que saber que o que ela está fazendo vai gerar um retorno para o cooperado lá na ponta. E isso vai impactar na comunidade dele. E aí eu falei muito sobre isso, porque lá na Kaminski, naquela convenção, tinham pessoas que faziam 42 anos que estavam trabalhando na cooperativa e tinha um rapaz que fazia 2 dias. Então, é uma disparidade de tempo, né, dentro da empresa gigantesca, de 40 anos, 42 anos. E a gente falou muito sobre isso, sobre o conceito, sobre o que precisa fazer, colocar as pessoas certas no lugar certo, ter o objetivo de cada um dentro desse trabalho. E além disso, transformar os resultados em números. De nada adianta eu fazer todo um trabalho de gestão de território para minha empresa, ir para campo,
fazer geração de demanda, a equipe de vendas saber exatamente quais são os clientes que o vendedor atende, qual que é o custo desse vendedor a campo, como que eu faço esse processo, e de repente até saber o seguinte, eu estou indo lá, daí o Léo está visitando esse produtor aqui, no mês ele precisava fazer algumas visitas, ele visitou 15 vezes o Sandro lá. Foi lá, visitou 15 vezes, me permita, Sandro, falar o teu nome. Visitou 15 vezes o Sandro. Só que daí, ele foi lá no Eduardo, visitou 5 vezes. O Eduardo tem um potencial bem maior de plantio, cultura e de propriedade do que o Sandro. Mas por que ele visitou 15 vezes o Sandro? Eu chego a ponto de identificar esse tipo de ação, trazendo isso para números, para saber que, de repente, o Sandro está com a propriedade dele no caminho que ele passa todo dia. E aí o Sandro já é culpado desse vendedor e ele passa todo dia para, registra uma visita e ele vai alimentando uma solução de gestão nisso. Então, transformar resultados em números, a gente precisa fazer isso, tá? Legal. Isso tudo eu preciso de disciplina. Disciplina técnica, disciplina comercial, disciplina financeira, disciplina com gastos, e eu tenho que externalizar isso para toda a empresa, né, para fazer um trabalho que vai me dar um determinado resultado. Eu consigo fazer isso com uma consultoria especializada. Sem uma consultoria especializada, as empresas, os negócios, as pessoas bem intencionadas e que até têm um conhecimento técnico ou um conhecimento de negócio dentro da empresa, elas vão desprender muito esforço. E vai levar muito tempo para você conseguir esse tipo de resultado. Então, o que é a indicação? Uma consultoria especializada, que vai lá, vai fazer um trabalho, vai ordenar o trabalho e vai entregar o resultado em números para as empresas, pensando na gestão de território para o agronegócio, que envolve qual é o potencial de mercado que eu estou atingindo, quais são os produtos que eu estou vendendo, quem são meus clientes de linha de categoria A, B, C, D, né? O cliente focalizado da Syngenta, o cliente VIC da Bayer, né? O cliente principal, diamante, ouro, prata, bronze. Como que eu trato essa pessoa? Não é só a pessoa que mexe com a solução ou que vai dar o treinamento ou a consultoria que precisa saber. Todo mundo precisa saber quem é esse cliente. A cadeia produtiva daquele cliente tem que estar disponível para todos os colaboradores de uma empresa para que a gestão do território seja efetiva. Porque pode chegar lá a esposa do produtor que está no cadastro, pode chegar o tratorista do cara que mexe com todos os produtos que está lá no cadastro, e eu tenho que tratar ele da mesma forma. Se eu tenho um cliente A, o melhor vai para esse cliente aí. Se vai sair uma semente, eu vou fazer reserva de semente, a peneira 6,5 tem que ir para esse cara. Primeiro, porque ele é o meu melhor cliente. É ele que me dá uma fatia muito grande do meu mercado de atendimento. E aí eu englobo todos os outros fatores na gestão de território. Assim, eu vou abrir a visão da empresa. Não é uma coisa tão fácil, né? A gente sabe que tem que mudar muito a cultura das empresas como um todo e até das pessoas, os profissionais que estão lá dentro. Um exemplo disso é assim, se a gente pegar uma linha de tempo, né? De atendimento a campo, vendas e tudo mais. Que eu não tenho empresas que têm só o técnico a campo. Eu tenho empresas que têm o técnico que faz o atendimento e que faz a venda também. Ele aproveita e até ajuda a cobrar, né? Se duvidar. Então, na prática, é assim. Então, muitas vezes, né, a gente precisa fazer o trabalho de várias pessoas com um atendimento só. Quando eu falo da visão, se eu pegar uma linha do tempo, quando foi inventado o veículo, o vendedor podia ir visitar o cliente e fazer o negócio cara a cara. Isso no século XX, lá atrás, né? Quando a gente tinha o veículo lá nas primeiras negociações de vendas, eu primava por ir fazer o atendimento face a face, é olho no olho, é fio do bigode, né? A confiança no agro, ela não se perde em momento algum. É muito forte isso dentro do agronegócio. Depois, veio a facilidade do e-mail. Então, as empresas começaram a negociar, a enviar informações via e-mail, via internet, né? Aí começaram a negociar também via internet. E aí veio a pandemia. E aí quem estava com a calça curta começou a molhar as canelas, porque se não estava preparado, teve que se preparar de uma hora para outra.
e se preparando de uma hora para outra, o produtor até preferiu ficar em casa e ser atendido por onde? Pelo celular, pelo WhatsApp. Então, a empresa que não estava preparada naquele momento para dar a comodidade para o teu cliente de ter um atendimento via celular, via WhatsApp, por exemplo, ela, de repente, perdeu o negócio. Porque uma outra que estava melhor preparada fez aquele atendimento, mandou informação, liberou alguma coisa para ele poder ter acesso e visualizar essas informações, porque ninguém podia chegar perto. Eu não podia dar um aperto de mão. O agro não parou, porque a planta está lá na terra, ela vai crescer. E se eu não fizer a aplicação, se eu não cuidar dela, vai morrer e todo o meu investimento foi por água abaixo. Então, eu tinha que estar no campo. O vendedor tinha que estar no campo, com cuidado de não chegar nem perto do produtor, né? Muitas empresas fecharam as portas, né? Fecharam as portas, fizeram só atendimento via remota, enfim. A ViaSoft, para vocês terem uma ideia, quando foi decretado o fechamento, aí, o lockdown e fechou tudo, nós conseguimos colocar 450 colaboradores de uma vez só em home office, né? Quem conhece alguém que trabalha na ViaSoft pode perguntar lá. Em 2 dias, mais de 450 colaboradores foram para home office, produzindo e trabalhando. As metas que nós tínhamos no AgroTitã, nós superamos a meta em não sei quantos %. Né? Por quê? Era mais fácil até de você ter contato com as empresas. Eu não precisava ir daqui em Rondônia, ficar uma semana lá conversando com o empresário para poder mostrar a solução, ver como que era. Não, eu fazia tudo remoto. Apesar de que eu fui para Rondônia, fiquei uma semana lá visitando empresas, em pleno lockdown, maluco, né? Mas a gente precisava ir para fechar um grande contrato. Então, essa visão, as empresas tinham que estar preparadas. E isso uma consultoria consegue entregar para você e abrir essa fechadura mágica aí, né? Legal. Mas que ferramentas eu preciso utilizar? Bom, eu hoje contribuo para uma empresa de software, vocês devem estar pensando, é o AgroTitã, né? Que ele veio aqui quase fazer propaganda. Não, não é só isso, né? Quando eu falo de que ferramentas eu preciso entregar para uma empresa, para o técnico, para o aluno, para o docente, para ter essa visão, eu preciso ter uma solução completa, alinhada e orientada às melhores práticas de gestão empresarial para o agronegócio. A ViaSoft tem isso. Só a ViaSoft tem? Não. Várias empresas têm soluções alinhadas e orientadas às melhores práticas de gestão empresarial para o agronegócio. E se vê, a gente nem fala de sistema em si, porque é a gestão da empresa que vai definir se a gestão de território para o agronegócio vai ser efetiva ou não. Eu posso ter uma ferramenta, eu posso ter um controle em planilha, um controle paralelo, enfim, posso ter um software, posso ter um aplicativo que eu vou lá no campo fazer todo o registro das minhas atividades e controlar isso, e posso ter outra forma. Mas, claro, a gente conhece e sabe de como a gente se porta dentro do mercado nacional. Até para quem é de Pato Branco e não sabe, hoje a ViaSoft ela está entre as 3 maiores empresas que fornecem soluções para agronegócio no Brasil. Hoje nós disputamos com grandes players. Consideramos, inclusive, os nossos concorrentes diretos. Uma empresa que é de fora do país, que é a SAP, e a empresa que é líder na América Latina, que é a TOTVS. As outras empresas que atuam no mercado do agronegócio, a gente quase não considera como concorrente. Por quê? As expectativas dos nossos clientes são superadas a partir do momento que a gente entrega uma ferramenta que ele pode fazer a gestão de território no agronegócio, a gestão comercial da tua equipe de vendas, a gestão financeira da tua empresa como um todo, a gestão de RH com as pessoas. Hoje a gente traz o cliente como a razão central da nossa existência, né? E as empresas fazem isso. Aqui tem um exemplo de alguns clientes que vocês devem conhecer as marcas aí, que são clientes da ViaSoft. Eu tive a oportunidade de participar da negociação de vários desses aqui. Por exemplo, a Agrivita é uma empresa de Matão, São Paulo. Ela está bem no centro de São Paulo, ela tem 10 empresas do grupo. É uma grande empresa lá que atua no mercado de citros e outros produtos.
uma empresa super conceituada em São Paulo. A Cravil Cooperativa lá de Rio do Sul, ela é a maior beneficiadora de semente de arroz para plantio da América Latina, também é cliente da ViaSoft. Big Safra, Cotribá, que é a cooperativa mais antiga do Brasil. A Cotribá também é cliente da ViaSoft, tem todas as nossas soluções. A Primato, cooperativa aqui do Paraná, onde o Sabadinho é muito conceituado dentro do meio do cooperativismo, né? E o Paraná, inclusive, é o que hoje comanda no cenário nacional cooperativas. Giroagro, eu tenho certeza que a maioria de vocês conhece. Toda a produção de fertilizantes da Giroagro é em cima das soluções da ViaSoft. Dentre outras empresas aqui, ó, tem Grupo Turim, tem a Balagro, tem a AgroRara, que é do seu José Rara, que era do conselho da Andave, e agora ele era presidente da Andave, e agora é do conselho da Andave. Inclusive a ViaSoft tem stand na Andave, esse ano a gente foi para lá, e o ano que vem nós vamos ter um espaço gigante lá, entre outras empresas aqui que a gente consegue atender. Então, quais são os resultados que a gente consegue obter com uma gestão de território, né, para o agronegócio bem feita? Dentro de uma empresa, num negócio e até pessoalmente, né? Eu atendendo o produtor, enfim, com todos esses conceitos. Fidelização do cliente, tratando o cliente como uma razão central da empresa. Você fideliza o cliente porque você vai ter informações que vão ajudar nesse processo. Relacionamento cliente-fornecedor, chegando ao nível de confiança que a gente tinha 20 anos atrás, né? Que hoje não é bem assim. Então, antigamente a gente tratava quase tudo no fio do bigode, né? Como eu tinha comentado. A confiança no agro, ela não mudou, mas a desconfiança aumentou. Então, a gente consegue melhorar esse relacionamento aí cliente-fornecedor. Aumento significativo na lucratividade e rentabilidade das empresas, elevando o negócio a outro patamar. Por que isso? Quando eu melhoro a minha ação a campo, quando eu melhoro a compra de produtos, eu melhoro a rentabilidade da minha empresa, eu melhoro a venda, eu melhoro o relacionamento, eu aumento o meu customer share naquele cliente. Em consequência disso, eu busco novos clientes, eu aumento o market share da empresa. Então, eu consigo trabalhar melhor com isso também. Planejamento de controle de estoques afinado com a indústria, sem perdas no processo. Por que eu falo isso? Hoje, um grande gargalo das empresas no mercado de insumos, vamos dizer assim, empresas que têm venda e revenda de produtos, é o controle de estoque. Porque muitas vezes a compra ela é indiscriminada. Vem aqui o cara da multinacional, me assedia, pega aqui, é só 10 mil litros de produto, não sei o quê. Aí eu vou, faço um trabalho, pego, mas eu não tenho um planejamento para isso a campo. Isso aí acaba com a minha gestão de território. Quando eu tenho um planejamento, que eu trabalho com isso, eu sei para quem eu vou vender, eu sei qual é o meu potencial de vendas naquele ano, porque se eu tenho uma quantidade X de clientes que tem X áreas em hectare, ele não vai conseguir produzir mais do que o que ele tem de área, a menos que ele compre outra área. E se eu jogar isso num nível tecnológico alto, eu sei exatamente quanto que eu posso vender para esse cliente, né? A área não vai brotar, o que vai brotar é a planta. Então, eu sei as medidas disso, os números disso, fazendo isso com a gestão de território, então eu sei exatamente o que eu preciso comprar para poder revender no futuro. Então, o meu estoque fica afinado com a indústria, porque a indústria também se programa para me entregar esse produto. A cadeia do agronegócio ela é um ciclo, né? A gente vem da indústria, vai, volta o produto, eu pago ele em grão, se eu faço barter, eu devolvo isso para o mercado e isso gira, nunca para. Outro resultado importante e significativo é a diminuição do custo operacional em todas as esferas de negócio de uma empresa. Se eu sei quem eu vou atender, o que eu preciso fazer, quanto de produto eu tenho para vender, qual é a área, que linha e tudo mais, eu diminuo custos. Porque eu não vou fazer, por exemplo, igual eu estava comentando das viagens, né? Eu vou fazer 50 visitas num produtor, sendo que a necessidade é 10. Então, eu consigo, inclusive, diminuir custos.
custo de operação de equipes de vendas, comercial, de estoque, de armazém, de financeiro, enfim, o custo com o pessoal como um todo na empresa, na cooperativa, enfim, né? E a possibilidade de aumentar a área de atuação no mercado com a organização de time de campo. Se eu sei aonde eu tenho que atuar, eu sei quantas pessoas eu preciso colocar para atuar naquela região. Se um vendedor está ocioso naquela região, ele vai ter um suporte. Agora, se ele venceu tudo que ele precisa fazer com a quantidade necessária de clientes que ele precisa atender, eu posso destinar ele para uma outra área. Então, isso também é uma organização da equipe como um todo. E a possibilidade de diversificar com a abertura de novos mercados. Aí é onde que o calo aperta nas empresas. Por quê? O meu negócio é esse, Léo. Eu vendo insumos, eu tenho uma cerealista, eu pego um feijão aqui de vez em quando, aqui quando é época de feijão, aqui no Sudoeste. Eu recebo trigo, mas eu nem quero receber trigo mais. Vamos só no soja e no milho ali que tá bom e tudo mais. Só que, claro, eu tô fechado nesse mundo. Quando eu faço uma gestão de território, eu começo a vislumbrar o potencial de culturas que essa região tem para oferecer. Sabendo o potencial de cada cultura da área que eu atuo, por que não, de repente, investir em produtos para cevada? Vou falando de Pato Branco. Aqui em Mariópolis, ali, região, tem gente plantando cevada. Guarapuava, você pega a agrária lá, grandes produtores de cevada. Ponta Grossa agora tem um cliente nosso, a Copa Agrícola, que ela comprou a produção de 2 anos para frente de todos os cooperados deles de cevada, para eles plantarem cevada, porque eles fecharam um big acordo com a Ambev e eles têm que entregar cevada. Era um negócio que não estava no core business deles lá, trabalhar com aquele produto específico. Mas eles tiveram que diversificar. Por quê? Eles sabem exatamente onde eles estão pisando. E isso aqui é muito importante para a diversificação de produtos na empresa. E aí entra um detalhe, né? A gente quer estar no mercado, na universidade, no meu trabalho. Como que eu desempenho o meu trabalho diário? Eu estou entrando para ganhar ou eu estou entrando para vencer? Tem uma diferença aí. Aqui, ó, é um videozinho dos bastidores do Grande Prêmio de Roland Garros entre o Rafael Nadal e o Casper Ruud. Esse cara aqui é o Casper Ruud. Olha o Rafael Nadal, já velhão. Olha só como ele olha de lado para ele, ó. Ó, baixou a cabeça, olha a postura dele. Esse cara aqui, ele vai perder o jogo. Ele não tá, ele antes de entrar no jogo, ele já entrou perdendo. E o Rafael Nadal tá aqui, parece que, sei lá, o que ele fez. Ele tá alucinado ali, ó. Não precisava disso. Ele já entrou para vencer. E ele venceu esse torneio de Roland Garros lá contra esse cara aqui, que inclusive era discípulo dele. Aprendeu tudo com ele e aqui o aluno não venceu o mestre ainda, porque ele não teve a atitude necessária de um campeão. Ele entrou só para ganhar o jogo. Ele não está trabalhando para vencer. Como que a gente está no dia a dia? Eu estou entrando para ganhar só ou eu estou entrando para vencer o campeonato, né? Isso daí é uma coisa que a gente precisa pensar. Então, mais agro, mais resultados, mais Agrotitã, ViaSoft, e o crescimento do negócio depende disso, de organização, controle, de uma gestão de território bem aplicada para empresas do ramo do agronegócio, né, para a gente poder desenvolver um trabalho e trazer todas essas informações gerando o resultado que a gente precisa no dia a dia. Gente, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Foi um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, pessoal que está de casa aí assistindo também. E meus contatos estão aqui. Se alguém quiser trocar informação, quiser conhecer um pouco mais das nossas soluções, desse trabalho de gestão de território que eu falei muito superficialmente, né? Fica à vontade de entrar em contato comigo, aqui é meu celular. Entrou na ViaSoft lá no site, tem as nossas soluções. Nas redes sociais é @RealLeoRocha, no LinkedIn também, @RealLeoRocha. Obrigado pela participação de vocês. Valeu, boa tarde a todos. Então, neste momento, abrimos espaço às perguntas. Se alguém tiver fazer uma pergunta para o Léo, por favor, levantar a mão que daí eu levo o microfone.
Todo mundo de uma vez, não, pode ser. Se ninguém tiver nenhuma pergunta, melhor ainda. Então, queremos agradecer mais uma vez, Léo, pelo conhecimento repassado, tá? Não deixa de ser uma oportunidade para o público presente e também para o telespectador. Nosso muito obrigado, tá?